Salve galera, Morada de Tomé na área, tamo junto. E hoje nós estamos aqui com a Jaque, que ela é nutricionista e personal chefe. Ela vai contar um pouco do serviço que ela faz nessa área, um pouco da história dela, para vocês terem noção e para vocês seguir e pedir os conselhos e procurar o serviço dela. Você que está precisando aí de se alimentar bem, de ter uma saúde melhor, procura ela vai dar uns conselhos, uns toques, segue ela, chama ela, que vai ser, ó, filé, beleza? Boa noite, Jaque. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. E esse trabalho eu sempre falo, né? Foi Deus que me deu esse trabalho. Eu trabalhava na prefeitura, fazia quase 10 anos já que eu trabalhava na prefeitura, e eu sempre fazia minhas marmitinhas pra trabalhar. E aí todo mundo falava, já por que você não começa a fazer, né, essas marmitinhas? E aí eu falei, mas eu vou fazer. E daí eu tava estudando nutrição. Eu tinha diabetes, né, e aí a minha diabetes era muito alta, muito descompensada. Eu tomava insulina, medicação, e através da reeducação alimentar foi aonde tudo foi virando uma chavinha até eu achar a nutrição. E aí eu comecei a estudar, continuei trabalhando, e aí eu fazia minhas marmitinhas para eu levar. E aí todo mundo fala, por que você não faz? Você não faz? E aí Deus me trouxe esse trabalho, porque eu vi a dificuldade das pessoas na hora de passar. Você passa o cardápio, você vai lá no nutricionista, tudo passa o cardápio. A pessoa chega em casa, ela vai olhar para aquilo, ela vai falar, como que eu vou fazer isso? Surge um monte de dúvidas. E com isso, eu falei, bom, eu posso ajudar. Além de eu passar o cardápio, eu posso ajudar essas pessoas a executar isso. E aí foi onde Deus foi trabalhando na minha mente, e aí eu montei realmente, falei, não, vou fazer isso. E aí eu trabalhava na prefeitura e saía, né, saía 5 horas e ia pra casa das minhas clientes, só que daí o horário começou a ficar mais apertado. E aí até que um dia Deus falou pra mim, não, agora você vai pedir a exoneração e vai ficar só com isso. Eu falei, nossa, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso, né? Você trabalha, tem o salário, tudo certinho ali. E eu falei, nossa senhora, aí Deus me deu uma data, eu falei, tá bom, dia 2 de janeiro eu vou pedir exoneração. Foi ano passado, aí eu pedi exoneração e fiquei fazendo só isso. E aí eu vejo que isso vem transformando muitas vidas, muitas pessoas, e esse é meu intuito. Legal, então você trabalhava na prefeitura, né? Trabalhei muito tempo na área da saúde, e depois eu fui para a área da assistente social. Você era concursada? Não, eu era comissionada. Comissionada? Fazia 10 anos que eu tava, e aí foi onde eu falei, então tá bom, né? Foi onde eu me encontrei mesmo, que era uma coisa que eu amava muito, né? E é legal quando você faz um serviço que você gosta, né? Parece que quando você faz o serviço que você gosta, ele prospera, né? Sim, e eu falo que quando eu falo isso, não falo, nossa, mas você tinha, que assim, você tem o seu salário, você tem convênio médico, você tem uma estabilidade, né? Mas foi muito forte quando Deus falou comigo e falou assim, não, é isso que você vai fazer a partir de agora. E desde então Deus tem suprido. E quando você, que nem você falou, você trabalha com amor, é diferente. Eu falo que eu amo o que eu faço, porque além de cozinhar, que é uma coisa que eu já amava muito, eu sei que através da alimentação a gente pode salvar vidas, porque salvou a minha. Quando eu tomava as insulinas, tomava as medicações e eu reverti o meu quadro de diabetes, nenhum médico acreditava nisso. Eles falavam que não era possível. Imagina, você não consegue. E aí eu fui sozinha. Na época eu nem estava fazendo faculdade ainda, mas eu comecei com a cara e com a coragem. Foi até antes da pandemia. E aí no meio da pandemia eu descobri um câncer ainda de tireoide, fiz a cirurgia, fiz o tratamento, depois retomei, aí foi onde eu comecei a fazer a faculdade. Então você teve um câncer, então você é evangélica? Eu sou cristã. Porque você fala bastante de Deus, sim, né? E geralmente quem fala bastante de Deus sim, se você tem Deus na sua vida, você vai ter sempre um... Tanto é que eu vi ela na página da pastora. Eu cozinho pra ela também, agora eu tô cuidando da alimentação, né, dos pastores também, porque eles também estavam precisando, né? E Deus, assim, Ele é tudo
tudo na minha vida, né? Sem Deus a gente não é nada. E a transformação que Deus vem trabalhando na minha vida é absurdo. Você era gordinha? Eu emagreci 35 quilos. 35 quilos? 35 quilos. E aí eu tava acima do peso, diabética, tomando insulina, tomando medicação e não resolvia. O meu pâncreas parou, parei de produzir insulina. Aí eu falei, daqui a pouco eu tô uma paciente renal crônica, porque quem tem diabetes, a tendência a ter um problema renal é muito grande, né? E aí eu falei, daqui a pouco eu tô nesse estágio e os médicos falando, ó, você conta calorias, me deram um livrinho, conta calorias e vai aplicando a insulina. E aí eu não me conformei com isso. Aí eu saí. Mas você conseguiu emagrecer, assim, nessa parte da alimentação? Sim, fazendo reeducação alimentar, sem fazer... nada de medicação? Nada de medicação, cirurgia, nada. Realmente ali com a alimentação. Fiz uma reeducação alimentar, tirei tudo, né? Tirei tudo que me fazia mal, que é o refrigerante, farinha branca, o açúcar, porque todo mundo acha que o açúcar é só o doce, mas não é. Tudo que vira açúcar no nosso organismo é a farinha branca, né? Que é o pão, é uma pizza, é o lanche, o refrigerante, tudo isso vira. Tudo que é gostoso. Mas assim, ter uma alimentação saudável é gostosa. Porque assim, depois que você tira algumas coisas, o seu paladar muda. E conforme o paladar vai mudando, você vai se adaptando àquilo. Quando eu não tô em casa e eu não como a minha saladinha, nossa, me faz muita falta. Por quê? Porque virou um estilo de vida mesmo. E o jejum intermitente foi o que me ajudou muito também. Então a pessoa que fala que não consegue emagrecer, então é mais falta de vontade. Sim, porque assim, né? Não é fácil você deixar hábitos. Você deixa hábitos ali que às vezes é uma fuga. Eu tinha essa fuga, eu falo que eu tinha uma compulsão alimentar. Por exemplo, se eu sabia que tinha alguma coisa na minha cozinha ali, eu estava satisfeita, mas eu ia querer comer porque eu sabia que estava ali. Então, assim, era um jeito de descontar, às vezes, as frustrações do dia a dia, eu ia na comida. Então, eu tinha uma compulsão alimentar muito grande, só que eu tive que trabalhar isso na onde? Na minha mente. Né? Que nem muitas pessoas, às vezes, não fazem bariátricas, porém, elas não mudam aqui. E aí vai sofrer. Porque não é o estômago que tem que só diminuir, a sua mente tem que mudar. Então, para fazer uma reeducação alimentar, realmente, você tem que virar a chave e falar, eu quero. Porque não adianta você falar, eu vou fazer, mas assim, não vai. A pessoa começa, mas não termina. Então, é por isso que muita gente não consegue. Porque a pessoa começa, mas aí ela fica uma semana sem comer, naquela educação alimentar, depois ela já parte pra coxinha, aí já come 10 coxinhas. Eu conheço gente que come 10 coxinhas. Pois é, aí toma lá 2 litros de refrigerante. 2 de refrigerante, toma aí. E vai, aí chega indo. E o que acontece? Na verdade, hoje a gente olha pra parte nutricional, não é só pra você ter um corpo bonito. Você olha pela saúde. No meu caso foi 100% saúde. Porque eu não aguentava, eu cheguei a entrar em coma. Então eu fui em coma, fui pro AOC, tive que tomar insulina lá, e lá foi onde minha chave virou. Falei, eu tenho 2 filhas, a Maria na época ela tinha 4 aninhos, a Jennifer tava com 17 para 18, falei, eu vou deixar minhas 2 filhas. Então foi onde virou a minha chave, e aí eu comecei a caminhada, comecei sozinha, fazendo mesmo, estudando muito sobre, e aí foi que hoje eu falo, é um estilo de vida mesmo. O jejum intermitente pra mim hoje é estilo de vida. Eu faço certinho porque é o que aonde controla a minha glicemia. Hoje eu me dou o direito de comer algumas coisas, mas é porque eu já passei por todo esse processo. A comida não domina mais a minha mente, sou eu que domino ela, né? Você vai comer ali mais pra o seu prazer, pra sobrevivir, não na gula, né? Não. Por exemplo, a gente vai viajar, eu vou viajar, não vou tomar um café da manhã que tem no hotel, por exemplo. Não tomo café de manhã. O meu café é o cafezinho preto, sem açúcar, e aí eu vou pro almoço. Eu não tomo café da manhã no meu dia a dia, mas se eu saio, se eu tô em algum lugar, eu vou comer, né? Então, mas hoje não é isso mais que me domina. Se eu tiver no meu jejum e alguém estiver comendo um lanche, uma pizza na minha frente, ok. Não fico com vontade mais.
porque não é isso mais que me domina, né? Isso é o jejum que você falou, jejum intermitente? Intermitente. Foi o que me ajudou muito no processo de emagrecimento. E jejum intermitente é o quê, não? Na verdade é assim, ó, por exemplo, você começa, a gente tem vários protocolos. Tem o protocolo de 12 horas, 14, 16, 18, 24, 36, 72 e vai. Eu cheguei ao meu máximo de 72 horas. Você não come nada, nessas 72 horas você só bebe água. Aí o que pode? Pode café e pode chá, sem açúcar. Eu falo que eu sou viciada no café por conta do jejum, porque eu não sou fã de chá. Então eu virei cafezeira, porque no jejum é o café e a água, né? E aí você fica esse intervalo de horas sem poder comer. Mas é onde você vai ter, que nem no meu caso, a glicemia vai baixando e as pessoas vão emagrecendo. Porque você tem um estoque de gordura. O que vai acontecer? Você vai queimar aquele estoque de gordura. A gordura vai queimar porque o seu corpo vai querer. Porque ele precisa. Aí vai queimar a sua gordura. Sim. Então, a partir de 14, 16 horas, você já começa a fazer esse processo de cetose, onde você perde a gordura. Então, o seu organismo vai lá buscar o quê? A fonte de gordura. Então, é onde você vai emagrecendo. Então, ele ajuda muito no processo de emagrecimento, tem renovação de células. Então, assim, no meu processo de câncer me ajudou muito isso, porque o meu câncer era um câncer maligno e eu fiz o jejum intermitente no meu tratamento inteiro. E hoje tem muitos estudos científicos que falam que o jejum hoje, para quem tem câncer, é o maior aliado no tratamento. Olha só, e você que tá com problema, tem esse jejum intermitente. Eu nem sabia que tinha isso aí. 72 horas é 3 dias. 3 dias. 3 dias só tomando café? Só café e água. E de 72 horas é onde acontece a renovação da célula tronco. Então, assim, ele é muito... antes, até hoje ainda tem algumas pessoas que são contras. Mas hoje os estudos científicos vêm vindo muito fortes sobre o jejum. Porque hoje muitos médicos entenderam que não é comer de 3 em 3 horas. Seu corpo nem fez digestão, você já tá dando comida de novo pra ele, tá dando comida de novo pra ele, e isso aí vai inflamando teu corpo. Se você tá com o corpo todo inflamado, suas células estão inflamadas. E aí, do que o câncer se alimenta? De uma célula inflamada, de uma célula doente. Então, quando você faz o jejum e vai renovando as suas células, você vai mandando ele embora. Por isso que é importante no processo do câncer. Olha só. Então, assim, o jejum, ele hoje, ele tá ajudando muita gente. No meu caso, ajudou a reverter a minha diabetes. E é difícil, né? Por isso que a pessoa tem que ter força de vontade. Porque pra você ficar 72 horas tomando água e café, você tem que ter uma disposição, você tem que querer mesmo, ou você tem que ter um problema que você sabe que se você não fazer, vai agravar aquilo. Aí você vai pelo caminho da precisão, né? Sim. No meu caso foi pela dor. Vai pela dor. Mas o ideal é você ir já pela saúde, né? Com certeza, porque assim, quando você tá cuidando da sua saúde sem você ter nada, você começa lá, 12 horas. 12 horas é simples. Você jantou 8 horas da noite, 8 horas da manhã é 12 horas. Você passou 12 horas, você passa ali 10 horas, 8 horas dormindo. Você vai estar o quê? 4 horas acordado, que vai dormir 10 horas e acorde 6 da manhã, 2 horinhas da noite, 2 horinhas da manhã, você não vai morrer de fome? Não. Você consegue. E aí, conforme você vai, deu 12, tô legal, acho que eu consigo ficar mais 2 horinhas ali sem comer. Vou pra 14, já começa a queimar gordura. Já começa esse processo. Então, dá pra fazer sem passar fome. Só que assim, você vai trabalhando a mente. Por isso que eu sempre falo pra todo mundo, comece com 12, aí viu que tá legal, vai pra 14, depois pra 16. É uma caminhadinha até que nem fazer de 24 horas. Se adapta, né, pra você não ficar fraco. O seu organismo vai se adaptando, o seu estômago, sua mente. Foi o que me ajudou muito na compulsão alimentar, a parte do jejum. Porque você perde a fome, você perde a vontade de comer. E aí as pessoas falam, nossa, como que perde a fome, perde, conforme mais tempo você vai fazendo de jejum, menos fome você vai tendo. Eu começo a tremer. Mas é porque o seu organismo tá ali acostumado, por isso que você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Quando eu fico sem comer muito tempo, parece que o meu corpo começa a tremer, aí vai naquela parte, né? Aí você vai querer se alimentar
voraz. Aí você vai querer comer além do que é o necessário. Sim. E aí é onde você engorda. Sim, e no processo do jejum, o que eu sempre falo para todo mundo, você tem que saber fechar e saber abrir. O que é fechar e abrir? É dar o alimento certo na hora que você encerra e dar o alimento certo na hora que você abre. Por quê? Se você come algo de carboidrato simples, vai dar o pico de glicemia. Quando dá o pico de glicemia, você sente mais fome. É que nem quando come o macarrão, o famoso macarrão. Comeu o macarrão, passou 2 horinhas ali, tá com fome. Por quê? Porque ele é um carboidrato simples e ele vai dar o pico de glicemia. Toda vez que é gerado um pico de glicemia, você sente fome. É, porque, tipo assim, eu já notei isso mesmo. Quando você come massa, essas coisas, você comeu ali, você se sacia. 2 horas depois, você tá com fome de novo. Agora, se você coloca uma proteína, uma quantidade boa de proteína, mais um vegetal, você vai quebrar. Em casais que eu cuido, que nem amanhã é dia de eu ir na casa de um casal. Ele é vegetariano, ela não é vegetariana. Então eu sempre tenho que pensar no cardápio para ele, que é vegetariano, e um cardápio que é para ela, que come carne normal. Então assim, eu sempre deixo para os dois. E o Gui, ele treina muito, né? Ele é novo. Então assim, eu não posso colocar um negocinho porque ele já é magro. Só que ele se alimenta saudável, né? E treina super pesado, tudo. Se eu der 2 colheres de arroz pra ele morre de fome. Então, assim, tudo tem, assim, né? O equilíbrio e dependendo do que é. Eles é ganho de massa. Eles não precisam emagrecer, nem ela, nem ele. Os dois é ganhar massa mesmo muscular, porque os dois treinam. Então, aí eu tenho que aumentar a quantidade do carboidrato. Agora, pra quem quer emagrecer, eu preciso diminuir. Mas, assim, pro homem, por exemplo, eu posso dar o arroz e o feijão. Mas aí eu vou colocar a quantidade, né, para cada refeição. E além do almoço, essa pessoa vai ter que comer alguma coisa à tarde. E aí depois vem pra janta. Aí, por exemplo, ela pulou o café da manhã, foi pro almoço, vai pro café da tarde e vai pra janta. Só que daí, por exemplo, vou passar a quantidade certa, né, para cada pessoa. Então tem tudo isso. Pra mulher é um pouquinho, sempre é um pouquinho menos, pro homem é sempre um pouquinho mais. Mesmo que ele precise perder peso, sempre vai ser assim. E você tem bastante pessoas que você atende que tinham os mesmos problemas que você? Sim, eu que tenho. Hoje estão bem adaptados? Tenho um casal que eles queriam muito engravidar, ela tava com um pico de glicemia muito alta e a gente fez todo um processo com eles, foram acho que 9 meses e hoje eles estão com o bebezinho, conseguiu engravidar, conseguiu controlar tudo isso. Os pastores, né, estão emagrecendo. Eu falo que ele faz a minha propaganda, ele não aguenta. Ai, a comida sua é muito boa, o tempero é muito bom. E ele sobe lá e fala, gente, eu tô emagrecendo mesmo, agora eu tô virando fitness. Então assim, você vê a disposição das pessoas, você vê a alegria das pessoas e isso é o que me deixa feliz, né, porque você conseguir mudar e ajudar as pessoas, nossa, não tem coisa melhor. Porque é difícil, né? Geralmente a pessoa ela acha que ela não consegue. Sim. E às vezes não é que não consegue, a pessoa precisa de alguém para te dar o start, te dar o caminho, né? E aí o seu trabalho basicamente é o trabalho que vai influenciar essa pessoa a dar aquela caminhada para se alimentar bem, para conseguir manter e ser saudável do jeito que ela almeja, né? Porque eu mesmo eu queria ser saudável também. Mas é difícil. Tem final de semana aí que eu acho que demais. O final de semana é o inimigo de todo mundo. Só que aí a pessoa fez certinho a semana inteira. Aí começa sexta, sábado e domingo. Se fizer o sexta, sábado e domingo, você já perdeu a semana. Você vai ter uma refeição livre, mas é uma refeição livre. Pelo menos nesse começo que você está fazendo toda uma reeducação alimentar. Depois dá pra você, que nem os pastores mesmo, eles viajam muito, né? A pastora Daniela viaja muito. E aí, às vezes, vai num restaurante, eles comiam bastante e tal. Aí agora, mesmo com viagem, eles estão conseguindo controlar. Até ele falou assim, já aqui, ó, o pastor falou, eu fui viajar, mas eu fiz certinho, comi certinho.
Ele falou, até eu me surpreendi comigo mesmo. Mas quando você começa a ver o resultado, você quer mais. Então isso incentiva as pessoas a ver o resultado. A hora que você começa a ver o resultado, a roupa mais larguinha, aquela calça que não tava servindo, tá servindo, a roupa começa a cair, você fala, opa, tá dando certo. É verdade. E aí aquilo vai estimulando a pessoa a querer continuar. A balança, né? Sobe na balança, eu perdi tantos quilos. Sim. E isso é o motivador, né? Eu falo que o espelho é o nosso motivador, né? Porque você se olha e geralmente quem tá assim, às vezes não tá feliz com o corpo, não tá feliz porque tá tomando um monte de remédio, tá com um monte de dores. Então a pessoa ela começa a ficar deprimida, reprimida. E aí quando vira isso e a pessoa começa a ter mais disposição, tudo isso vai mudando. E aí a pessoa vai querendo mais, né? Então é onde que você consegue. Por isso que eu falo, o começo é o mais difícil, que aí é onde você tem que persistir. Não, eu vou continuar. Não tá fácil, mas eu vou continuar. Depois a caminhada fica mais leve. O começo sempre é o mais difícil, mas em tudo, né? Tudo que a gente vai fazer no começo é mais difícil, né? Você vai começar um novo emprego, é mais difícil. Você vai fazer uma faculdade, no começo é mais difícil. Vai tirar carta, as primeiras aulas é mais difícil. Mas aí depois, quando você vê, as coisas vão indo. Então é persistir, né? Não é desistir no primeiro... Ai, caí, hoje eu comi errado. Ai, não consegui resistir a um chocolate. Mas continua amanhã. O segredo é continuar, não parar. Na vida é assim, né? Se você cai, você tem que se levantar e dar sequência na sua vida, né? Se você ficar caído ali, você não vai conseguir chegar no seu objetivo, né? Sim. E a pessoa que quiser, tipo assim, entrar em contato com você, você bola o cara, você vê o perfil da pessoa? Isso, que nem eu falo, eu trabalho personalizado, porque eu olho primeiro o perfil da pessoa. Que nem tem clientes minhas que elas querem que eu faça também pro marido. Ah, mas ele quer comer um arroz, ele quer comer um feijão. Então eu faço o arroz, eu também faço feijão, também faço uma comida pro filho, pro dia a dia. Então assim, eu tento sempre trazer a parte mais saudável possível. Então eu sempre vou colocar a parte mais saudável. Mas eu coloco também, às vezes a pessoa quer um arrozinho, quer um feijão. Aí sempre no meu arroz eu vou colocar sempre alguma coisinha junto para não ficar só aquele arroz branco. Então assim, eu tento sempre trabalhar essa parte. Mas tem gente que gosta, tem gente que não precisa, que nem esse casal que eu vou amanhã, eu faço arroz, eu faço feijão, porque principalmente porque o Guilherme, ele é vegetariano, então ele precisa do carboidrato, né? O feijão, na verdade, ele entra como uma proteína, não somente como carboidrato. Então, assim, eu tenho que pensar em tudo isso, né? Aí a parte do vegetariano é mais difícil do que a pessoa que come errado, erradíssimo. É porque assim, na verdade, eu tenho que trazer a proteína de outros alimentos, sem ser a de carnes, né? Então eu sempre tenho que trazer da soja, um grão de bico, uma lentilha, uma quinoa, porque tem proteína. Então eu sempre tenho que pensar nisso, porque ele precisa da proteína. Então eu sempre penso, eu monto para os dois, daí eu monto separado, um para ela e um para ele. Porque eles comem diferentes, mas ali então, como eu tô cozinhando pros dois, então eu sempre penso assim, esse vai, mas às vezes até ela come uma coisinha ou outra dele, né? Mas ele já não. Então tem isso, eu tenho que cozinhar primeiro a parte dele pra depois eu cozinhar a dela, por conta da contaminação, porque tem isso também, né? Contaminação dos alimentos. Então eu tenho que cozinhar primeiro pra ele, que é só os vegetais, depois eu vou manipular a parte das proteínas, para não haver risco de contaminação na alimentação. Para não ter porque senão dá a contaminação cruzada que a gente fala, né, na parte da cozinha. Para ele e o vegetariano já não... Sim. Vegano é pior ainda. O vegano já não come... O vegano ele não come nada, né? Nada de origem animal. Nada de origem animal, nem derivados, que nem o ovo, o queijo, creme de leite. Então o vegano ele não usa nada disso. Então é mais difícil ainda. O vegano você faz também? Faço. Ele é só o vegetariano. Então ele come ovo, ele come queijo, ele ainda consome algumas coisas. É só realmente a carne, né? Carne branca, carne vermelha e o peixe.
Mas as outras coisas eu ainda consigo fazer. Tipo, faço um molho branco com soja, faço um estrogonofe de palmito com grão de bico. Então, assim, a gente traz... Eu nem sabia que existia. Sim, e fica gostoso, fica saboroso do mesmo jeito. Dá pra fazer almôndega de soja, dá pra criar bastante coisa. Mas é uma coisa que você tem que sempre estar estudando e se aprofundando, né? Porque o conhecimento nunca é demais e comida, né? Você tem que sempre estar se atualizando. Porque são muitas receitas, são muitas coisas. Então, assim, é um mundo que você vai indo. Né? E aí eu vou pros dois, né? Porque eu tenho que ir pra parte da nutrição e na parte da alimentação. Então eu tenho que ficar sempre nos dois. Hoje em dia já tem bastante coisa, né? Antigamente, quando era final de semana, era macarrão, né? Com frango. Macarrão. E frango assado e macarrão. Assado e macarrão. E maionese. Maionese. E a maionese que não podia faltar, né? Então aí você tem, que nem eu faço panqueca de espinafre, só que com farinha de aveia. Então assim, eu sempre tento trago o macarrão, trago o nhoque, mas eu sempre tento trazer na parte mais saudável possível. Não na farinha branca. Isso, eu sempre tento tirar, que nem eu faço torta sem farinha. É só ovo, a proteína. Então a farinha branca, a farinha de trigo, né? A farinha é a inimiga também. É a nossa inimiga. Olha só, eu consumo farinha demais, farinha. Você pode ver, falta ele. Muita gente às vezes nem sabe aquelas rinite que fica com o nariz tudo entupido, às vezes fica com secreção na garganta, às vezes uma dor de cabeça que sempre tá ali, aquela dor de cabeça, é a farinha. Às vezes é o excesso de açúcar. Porque às vezes assim, você pensa, eu não como açúcar. Mas aí você toma o café da manhã, o cafezinho, você bota açúcar. Você imagina você tomar 4, 5 xícaras de café, quanto de açúcar não vai ter ali? Você começa a parar pra pensar, é isso que vai fazendo mal, né? Então, assim, o dia a dia mistura o açúcar, mais a farinha branca, aí come um doce, aí no final do dia, a hora que você para mesmo pra pensar, você só comeu isso. Você adquiriu bastante açúcar no corpo. Sim. Fora a gordura, né? Então, fora a gordura, que ela também é uma vilã, né? Mas assim, hoje a farinha branca e o açúcar são os mais vilões. E a parte da Associação dos Diabéticos falou que assim, tá crescendo muito o número de diabéticos, muito. Porque é uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa tem e nem sabe que tem. Vai saber só quando tiver o problema. Aí, tipo assim, começa a vista embaçar, a pessoa começa a ir muito no banheiro de madrugada, começa a ter muita secura na boca, aí fala uma coisinha ou outra pro médico, se o médico tá atento, ele já vai, opa, tem algo errado. Aí pede o exame, nossa, você tá pré-diabético. Só que daí entra o quê? Entra a medicação. Mas não vai tratar a causa. Qual é a causa? A alimentação. A alimentação errada. Não precisa de medicação. Se você fizer uma reeducação alimentar para quem acabou de descobrir que está pré-diabético, você reverte isso. E reverte assim, fácil. Porque você vai cortar açúcar, né? Você vai cortar, você vai fazer a educação sua alimentar. Então você vai... Seu corpo, como você falou, você vai fazer o jejum e o seu corpo vai ter todos aqueles benefícios que você falou de 12 horas, 16, sim, vai até chegar naquela hora que você vai estar produzindo novas células tronco. Sim. Então, se você for analisar mesmo, é de pensar e revisar a sua alimentação para já. Inclusive a minha. Eu espero que ele aprenda alguma coisa. Não, mas porque assim, a diabetes ela é muito silenciosa. E aí às vezes a pessoa quando descobre, tem pessoas que já acabam de descobrir, passa um tempo já viram um paciente de nefro porque está com problema renal. O rim é um dos primeiros, é o pâncreas, o rim, o fígado. Aí vai fazer um ultrassom, descobre uma gordura no fígado. E aí o teor da gordura do fígado não é que você consumiu gordura. As pessoas pensam muito nisso. Deu gordura no fígado, eu tô consumindo muita gordura. Não, engana-se, é o que? A farinha branca e o açúcar, em excesso.
Então, assim, você pode usar, ó, mas você troca o açúcar branco pelo açúcar demerara. Você vai fazendo algumas substituições que no final é isso que vai fazer a diferença. A farinha, você vai substituir a farinha pelo quê? Você pode substituir por farinha de aveia, que ela é melhor do que a farinha branca. Farinha de linhaça, farinha de amêndoas, farinha de caju. Você faz bolo com isso, você faz pão com isso, faz tudo. Você consegue fazer uma coxinha de farinha dessas coisas? Não precisa nem da farinha, eu faço só a coxinha com a massa da batata e o frango. Eu moldo ela ali e fica uma coxinha deliciosa. Só com a batata? Aham. Sem farinha, sem farinha nenhuma. Eu faço com a batata também, mas com farinha. Farinha, né? Não. Você cozinha a batata e aí você pega o frango, você divide metade pra você colocar no recheio, metade você usa na massa. Você vai dar liga nela com o próprio frango. E aí ali você coloca o franguinho no recheio que você quiser e você molda ela. Minha torta que eu faço, que eu sempre falo, ela não vai farinha. Ela vai a proteína, o ovo e o fermento. Aí pode ser de legumes, pode ser de frango, pode ser de carne moída, pode ser de atum e sem farinha. Sem farinha. Fica o formato de uma torta. Lá no meu Instagram eu sempre posto, né, as receitas, eu sempre posto as coisas. Porque fica muito gostoso. Que nem eu faço um banoffee, que todo mundo ama o banoffee. Mas não é o banoffee da padaria. É banana, aveia, doce de leite, 0 açúcar e iogurte. Você come um banoffee delicioso, mas sem fazer mal pra sua saúde. Aí, viu? Olha lá na página dela lá as coisas que tem lá, sem farinha. Eu vou dar uma olhada lá. Não, tem bastante coisa. E no caso da tapioca? Então, a tapioca, quando você come ela sozinha é uma coisa. Quando você coloca a proteína é igual o pão. Você vai comer uma tapioca, come com ovo e queijo. Come com frango desfiado. Você pode comer ela de manhã, mas sempre tem que colocar uma proteína. O carboidrato, ele sempre tem que estar com uma proteína. Ele nunca pode estar sozinho. Porque daí sozinho ele acaba se tornando vilão. Mas se você come ele com uma proteína, você pode comer ele normal. Você não pode comer ela com coco ralado. Tipo, só com uma... Eu trabalhava em São Paulo, aí a gente vinha da São Bento, descia lá no... Quando descia no bairro, aí tinha um senhor que ele fazia tapioca lá no carrinho lá. Ele ralava o coco na hora, jogava leite condensado, já fechava, ficava aquele... Parecia um pastel, né? Um pastel. Assim. Ali era saudável zero. Você imagina comer de manhã? Não, eu tava chegando do serviço. Ah, no final da tarde. No final da tarde. Mas tava sem comer já há um bom tempo. Ah, tava. Ah, então. Já tava. Aí pronto, a glicemia vai lá em cima. Por isso que eu falo, muitas das vezes a gente perde por conta disso, né? Mas quando você aprende, você acaba virando hábito mesmo. Você vai olhar para aquilo, você vai pensar, você vai falar, opa, peraí, se eu comer isso, é automático. É automático. Você vira a chavinha e começa a aprender mesmo. E aí você entende que aquilo antes fazia mal, você não vai querer, né? Não. Você não quer comer algo que vai te fazer mal, pelo contrário, né? Eu sempre falo pra todo mundo, a gente pensa na longevidade, né? Eu pelo menos quero viver bastante, mas com saúde, né? E hoje, se você olhar pra forma como tá indo, se as pessoas não começarem a se cuidar, as pessoas não vão chegar. A juventude que vem hoje muito de comida fora, fast food, essas coisas, não vai chegar a 60, 70 anos. Não, porque hoje em dia tem, fora esses temperos doidos que tem agora também, que você não sabe nem como que é feito, né? Então, assim, você fala, nossa, mas pega lá atrás os nossos avós. Eles tinham muito mais saúde que a maioria das pessoas de hoje. Por quê? Porque não existia essas coisas. Não existia refrigerante, não existia fast food, não existia pizza, não existia lanche. Do que eles se alimentavam? Arroz, feijão, verdura, galinha que matava, o porco que matava no quintal, da vaca, do leite de vaca, que era da vaca mesmo. Qual era? Era óleo? Não, era gordura do porco, era banha de porco. Então assim, vai olhar lá atrás. Durava 90 anos, mas com saúde. Hoje as pessoas chegam com 90 anos debilitadas. Ah, chega. Se chegar a 90 anos. Né? Então eu sempre falo, eu me cuido hoje, não é pensando no hoje, é pensando lá na frente. Até porque o tempo passa rápido, né? Você acha que não vai passar, tá acabando. E passa. Sim, ele voa. Quando você vê, você já tá lá, 50, 60, mas que jeito você quer chegar nos 50, 60?
E se a pessoa quiser entrar em contato com você, como que ela faz? Lá na minha página do Instagram tem meu WhatsApp, tem um link lá. Daí é só entrar lá, mandar mensagem pra mim e me chamar, que daí a gente conversa e eu vejo, né, qual é a necessidade da pessoa, o que a pessoa quer, o que ela busca, e tento ajudar da forma melhor possível para aquela pessoa. É sempre pensando no individual, né? Porque cada um tem uma necessidade, cada um tem uma realidade, então é sempre olhando para isso mesmo. E a pessoa pode, tipo assim, escolher, né? Você pode tanto ir na casa da pessoa, como Isso. você pode atender ela por telefone. Sim, ajudar ela só na parte da reeducação sem eu estar lá. Mas eu vou estar junto, que nem eu falo, eu pego pela mão, vamos lá. Porque a maioria hoje, né, dos nutricionistas, você vai no consultório, você pega lá o cardapinho, vai para sua casa, passa 10 dias, ninguém sabe mais o que tá fazendo. E aí não tem como falar mais com a pessoa. Porque você vai voltar ali daqui 40 dias, 50 dias, e até ali você já se perdeu tudo. Não sabe mais o que está fazendo. E eu não, eu tô ali todos os dias para realmente ajudar a pessoa nesse processo. E a pessoa pode ser de qualquer lugar, então. Qualquer lugar. Como você atende por telefone, sim, a pessoa pode ser de qualquer lugar. Qualquer lugar. De fora. Sim. Eu tenho agora, meu enteado, ele emagreceu 20 quilos, de janeiro a abril. Ele foi 20 quilos certinho, cravadinho. E ele mora em São Paulo, então eu só foi mesmo ajudando, ensinando o jejum, como que faz, como não faz, né? Passando pra ele, ó, você vai comer assim, assim, assado, nesses horários e tal. Ele emagreceu 20 quilos. Bastante. Sim, 20 quilos. Tá lá no meu Instagram também, eu postei o antes e o depois dele. E foi assim, bastante. Ele e a esposa fizeram, ela também emagreceu, ela engravidou também, agora ela tá gravidinha. E foi bacana, assim, ver o processo. E a felicidade da pessoa é o que me deixa mais feliz ainda. É isso que é legal. Ver a pessoa disposta, que nem ele não tava treinando, agora ele tá treinando. Ele tá fazendo futevôlei, ele entrou pra fazer artes marciais. Então você vê que a pessoa é uma virada de chave, literalmente. Viu? Você tem como você conseguir, tipo assim, se alimentar bem, você tendo força de vontade. Sim. E você pedindo ajuda para uma pessoa que pode te ajudar a você seguir o caminho, entendeu? Eu vou procurar uns conselhos dela, vou ver o que dá para fazer na minha vida também nessa parte de alimentação. Você também segue e chama ela no direct, dá uma reformulada, viu, Edson? Aí, ó, chama ela, ó, você que tá com dor no joelho reclamando direto aí sobre peso, irmão. Chama ela lá, ó, que ela pode te ajudar nessa parte também. Não falando que você tá gordo, mas saúde, sabe, né? Saúde, né? Então, aí você segue ela e chama ela no direct. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo na descrição. Aí você pode chamar ela pelo WhatsApp, no direct, ou pode chamar nós, que a gente direciona vocês para ela. E aí você vai ter o controle da sua saúde e você vai comer bem, que é o que tem que fazer. Se alimentar bem, porque que nem ela falou, ou você vai se alimentar bem agora querendo, ou você vai pela dor. É mais difícil. Que é mais difícil. Pode falar. Porque querendo ou não, no Brasil o sobrepeso é gigantesco. Não, hoje a gente tá muito alto isso e tá assustador. Tá assustador porque as crianças estão vindo, tá vindo desde já das crianças e assim, você olha e fala, meu Deus, aonde nós vamos parar se a gente não parar para olhar? Isso não é somente você ter um corpo bonito, é realmente você pensar na sua saúde. Isso, que você falou, as crianças, né? Eu vejo também criança que não tem 2 anos e já tá... Não, você vê que criança com 1 aninho, os pais já estão dando refrigerante, já estão dando chocolate. Gente, a associação é acima de 3 anos para você entrar com doce para uma criança. Mas se você puder segurar, quanto mais você segurar, porque a criança não conhece, ela vai conhecer porque os pais estão dando.
Ela não conhece o paladar de um doce, diferente de nós adultos, né? Então aí, quando você vê, já tá lá, a criança daqui a pouco ela só quer aquilo. Só porque é gostoso, né? É, lógico. Então assim, se você puder segurar ao máximo isso para as crianças, é muito mais saudável. Que nem na Páscoa agora, a minha enteada, ela tem o Léo, né, de 1 ano e meio. E aí a gente pegou umas receitas, ela falou, Jaque, acho que eu vou fazer um ovo saudável pra eles, né? Aí mandei umas receitas pra ela, eu falei, olha, que legal essas receitas. Moldou na forminha de ovo tudo, pra ele ter o símbolo do ovo de Páscoa ali e tal, mas saudável, sem o chocolate, sem o açúcar, era com cacau, com banana, no formatinho ali do ovo de Páscoa. Ele não sabe, porque ele não conhece o açúcar. Então, quanto mais você puder segurar para as crianças, você pode ter certeza que eles vão só ganhar com isso. Olha, legal, tá vendo? Você aí que dá refrigerante pro seu filho aí, ó. Ai, tá vendo? É uma judiação, porque já vai colocando um paladar ali totalmente modificado, porque a criança não tá acostumada para aquilo. E o organismo dela também não tá preparado para isso, para colocar esse tipo de alimento para dentro, né? No entanto que a gente não tem um processo lá, é só amamentação, depois entra, depois de não sei quantos meses, depois de 6, 7 meses, vai entrar primeiro com a papinha, não pode sal, hoje não pode mais sal, então até 1 ano de idade não pode colocar sal na comida, é só tempero natural. Então assim, tem vários estudos do porquê tudo isso. E aí você quebra isso, depois você não vai entender, porque às vezes a criança vai crescendo, daqui a pouco a criança está obesa. Mas o problema não é só a obesidade, é o que a obesidade traz junto. Que hoje a gente tá vendo várias crianças com diabetes, pressão alta, problema no coração. Então assim, a gente tem que pensar nisso, porque é questão de saúde. Isso. É questão de saúde. Legal. Viu? Fica a dica. O que ela falou tem muito valor e agrega valor demais para a saúde da população inteira. Tanto da criança, do adolescente, da pessoa velha, todo mundo. Você atende qualquer tipo de idade? Se você quiser for alimentar, fazer para criança, você faz. Se for fazer para uma pessoa de mais idade, você faz também? Sim, todos, porque assim, a alimentação, tipo, uma alimentação saudável, ela é para todos, né? Ela ajuda todo mundo. Porque às vezes na casa, às vezes tem uma criança, aí a mãe não consegue porque trabalha fora, tudo, então a comida, tenho várias clientes que têm crianças, tem umas que eu faço coisas mais exclusivas somente para as crianças levarem na escola como lanche, para não ter que ficar comprando lanche na escola, comendo os lanches da escola. Então eu faço o bolinho saudável, a torta saudável, o cookie saudável para a criança levar. Então assim, para não se alimentar, né, na rua de coisas ruins, de alimentar mesmo do que precisa ali. Então porque a alimentação assim saudável para todos, né? Viu? Saudável. Saúde. Saúde em primeiro lugar. E a alimentação saudável é essencial. Eu fico agradecido com a Jaque. No outro momento ela pode vir aqui falar de outros trabalhos dela, que vocês quiserem saber. Chama a gente no direct, chama ela no direct, segue ela, vai e pede para ela fazer os cardápios para vocês, a alimentação. Conversa com ela certinho, ela passa como é que funciona todinho o processo. Vai na página dela, dá uma olhada lá nas comidas que tem dela lá, que você vai ver que a alimentação tem que ser saudável. Eu fico agradecido dela ter vindo aqui. Foi um prazer. Eu que agradeço pelo convite, por você ter falado, ter visto na página, porque eu falo que o meu trabalho, como foi Deus mesmo que me entregou ele, eu sofri muito com diabetes. Eu furava dedo, furava barriga, passava muito mal. E assim, eu falo, Deus entregou esse trabalho para eu poder ajudar as outras pessoas, porque assim, eu sofri e ainda com os médicos falando, não, continua, sem pensar realmente em mim, né? E eu quero poder ajudar, porque eu sei que é reversível essa diabetes tipo 2, dá pra trocar. Às vezes a pessoa, ela sofre tanto com se olhar, não se amar mais, não se enxergar mais,
E assim, eu fico tão feliz quando eu vejo, sabe, o depoimento das pessoas, quando me mandam, quando falam, e meu coração se alegra mesmo, porque eu falo que isso é só Deus que faz, né? E poder ajudar as outras pessoas, ver a felicidade das outras pessoas é tão gratificante, né? Então eu falo que como foi Deus que me entregou, eu quero poder ajudar o máximo de pessoas realmente a saírem dessa estagnação que tá ali e acha que não consegue mais, e aí vai se afundando, porque vem muitas outras coisas, principalmente pra mulher, né? Aí daqui a pouco tá com depressão, a mulher não se ama mais, a mulher não se olha mais, a mulher vai esquecendo dela, e de repente, eu falo porque isso aconteceu comigo também, então você começa a mudar e a pessoa vai ficando animada, vai ganhando vida, disposição, você fala, olha, quão maravilhoso é ver que você pode ajudar as pessoas nesse sentido, ter mais qualidade de vida. Gratificante isso, hein? Sim. Vai lá, faz isso que você não vai perder nada, beleza? Não, só ganhar.